Olá, está no ar Bons Ventos e Boas Marés, um novo quadro aqui do canal Repórter Online Litoral. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre iniciativas que unem meio ambiente, comunidade e desenvolvimento do nosso litoral norte. Sempre com um olhar positivo e conectado com aquilo que acontece no mundo, porque a gente acredita que pequenas ações locais podem soprar grandes mudanças. E para começar com chave de ouro, a gente vai falar sobre o jundu, uma importante vegetação nativa que protege as nossas praias. Para quem caminha aqui na orla da praia, é possível já visualizar essa vegetação rasteira que faz parte aqui do ecossistema do jundu. Essa vegetação ela precisa ser preservada para evitar a erosão das nossas praias. Durante a poda do marmeleiro, o que chama a atenção da gente aqui é a quantidade de resíduo que a gente encontra. Esse marmeleiro está sendo podado, com o tempo ele vai crescer e é feita a manutenção periódica, mas a gente ainda se assusta com a quantidade de resíduos que as pessoas vão deixando na praia e ficam presos aí nessa vegetação. Com a gente sobre o programa de recuperação de praias e dunas, a gente recebe aqui hoje o secretário de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, Auraci Manzano, aqui da Prefeitura de Caraguatatuba. Auraci, bom dia. Bom dia. Auraci, explica pra gente um pouquinho sobre esse programa, quais são os objetivos dele, por favor. Bom, vamos lá. Vamos lembrar que o marmeleiro, ele é uma espécie nativa, sim, é até uma espécie que poderia estar habitando esse local. Porém, desde que eu me conheço por gente, eu frequento Caraguatatuba, né? Desde que eu nasci, em 65. E a gente logo depois mudou para o Indaiá, Aruã, e nunca houve essa vegetação de marmeleiro nessa praia. Nunca houve, tá? Jogava bola, tudo, adolescência. Bom, e essa vegetação de marmeleiro, ela começou, acredito eu, de 5, 6 anos para cá. E o marmeleiro, ela é uma espécie monodominante. Então, já havia aqui um estudo de vegetações de praias e dunas, que nós temos aproximadamente 15, levantada por nossos biólogos e engenheiro agrônomo. A vegetação de praias e dunas, a gente pode até dizer que é o ideal para ficar na praia, né? Ela tem raízes relativamente profundas, a vegetação de praias e dunas, ela ajuda muito a erosão costeira, né? Então, o marmeleiro é uma espécie monodominante. Então, ele vem dominando tudo com o seu sombreamento, matando, né, ou diminuindo muito as espécies de praias e dunas, que são as espécies herbáceas, né? Foi levantado até pelos nossos biólogos que a própria folha dele, depois que cai, ela solta uma determinada enzima que inibe também o crescimento de outras vegetações. Então, traduzindo, ele é monodominante, ele quer viver sozinho. Mas o marmeleiro, além de ele dar problema para a nossa vegetação de praias e dunas, que são 15 espécies que vivem em harmonia, ele também causa alguns problemas sociais também. A gente não pode negar que ele acaba sendo esconderijo de usuários de droga, que a gente já tem relatórios disso. Já houve aqui problemas, né, pessoas fazendo atos obscenos para senhoras e mulheres que passavam na praia. Isso por enquanto aqui. Vale lembrar que em 2018 nós fizemos um trabalho semelhante numa praia muito menor, na Praia Deserta, em São Sebastião, que o marmeleiro de lá, ele chegou a ter 2 homicídios naquela área e um estupro, né? E nós também não queremos que isso aconteça aqui. Mas a Secretaria de Meio Ambiente, ela tem que focar na questão ambiental. Então, nós estamos tendo esse ganho ambiental. Em momento algum, vocês veem
maquinários na praia, que eu digo na vegetação de praias e dunas, sim, tem os maquinários recolher, né, os galhos, tem sim um maquinário lá na praia, que é aquela esteira, que é para tirar realmente o lixo, mas não na vegetação, porque essa vegetação, ela é muito sensível, a vegetação de praias e dunas, ela não pode ser pisoteada, ela tem que ser cuidada, por isso que vocês podem observar esse cercamento, né? E agora, com essas podas, vocês podem verificar que na praia já tem várias espécies, né? E essas espécies elas vêm entrando, né, para a área oposta ao mar. Isso também é importante. E essa parte mais cinza, não é que teve fogo, teve nada, não. A maioria são folhas já deixadas pelos próprios marmeleiros. Secretário, só então para ficar claro para as pessoas, a vegetação, o jundu, que é esse ecossistema, ele é essa vegetação rasteira, que fica baixinha na praia, né? Que muitas vezes tem flores. E o marmeleiro são essas árvores que acabaram tomando conta, ficaram um pouco mais altas, são esses arbustos e que eles acabam então matando essa vegetação rasteira, que é o que hoje protege a praia da erosão, dessas questões, é isso? Não, vamos lá. O marmeleiro, ele é uma vegetação de jundu também, né? Senão daqui a pouco a gente é corrigido, daqui a pouco, não dá 2 minutos, as pessoas estão falando com razão, né? Ele é uma vegetação de jundu também, ele também ajuda, mas de uma forma diferenciada, a questão da erosão costeira, não tão bem quanto a vegetação de praias e dunas, porque quando vocês forem filmar, vocês vão ver que a poda do marmeleiro, você tem um marmeleiro num determinado local, depois tem outro marmeleiro daqui 4 metros, outros daqui 5 metros, né? E a vegetação de praias e dunas, as vegetações pequeninas, fica uma encostadinha na outra. E se puxar, elas vão ter raízes de 30, 40, até 50 centímetros. É como se fosse um algodão molhado. Ela impede a saída da areia ou segura demais a questão da erosão costeira, o que é muito importante hoje com essas mudanças climáticas, né? Então, e também o que é muito importante, nós temos parceiros como o Instituto Mar Atlântico, o Instituto Florestal, entre outras escolas que estão vindo aqui ajudar a plantar jundu. Eu não me lembro na história de Caraguatatuba esse plantio da vegetação de jundu, vegetação de praias e dunas, realmente eu não me lembro disso. Então isso também está aumentando a questão da consciência, né, dos moradores, turistas, estudantes, que é importante manter essa vegetação, porque quando houve a retirada dela, alguns anos atrás, eu mesmo fui denunciar, né? Eu tive apoio de mais uma pessoa, né? Então, hoje não, a gente está divulgando isso para que todo estudante, né, inclusive estudantes de técnico de meio ambiente, entre outros, né, defendam a questão da vegetação de praias e dunas, que com isso a gente vai ter nossa praia por muitos e muitos anos, sem precisar gastar fortunas em engordamento de praia. Entende? Então, essa é a visão da Secretaria e da Prefeitura de Caraguatatuba. E como que vai funcionar esse programa a longo prazo? Pelo que eu entendi, ele tem 2 anos de duração, esse programa, né? Ele vai ser feito nesse primeiro momento essa poda, né? Todo esse manejo, e depois a manutenção tem que ser feita periodicamente. Isso, ela são 2 anos, existe um cronograma, né, de poda, de plantio, né? São 2 anos, mas com certeza a ideia é que isso seja renovado, para que não só a questão do marmeleiro, mas também do enriquecimento da vegetação de praias e dunas. Pode ser que em alguns pontos, por algum motivo, né, que daí os biólogos, engenheiros agrônomos, florestais podem estar nos ajudando, mas tem lugares que a gente vai ter que manter uma certa, né, você plantar mais, fazer um enriquecimento para que essa vegetação realmente fique aqui. A gente às vezes viaja para o Nordeste em cidades extremamente pobres, que eles têm o cuidado com a vegetação de praias e dunas, coisa que aqui no litoral norte não é tão comum, né? Apesar da legislação. Então, esse ato social, esse ato de cultura é mais importante que qualquer tipo de legislação, porque as próprias pessoas vão cuidar dessa vegetação, que é muito importante para todas as praias de Caraguatatuba.
Então, só para esclarecer também, para as pessoas não se assustarem quando elas chegam e dá esse aspecto, né, de que está queimado, mas é porque, na verdade, então, a vegetação que estava alta acabava não deixando a vegetação embaixo nascer, é isso? Então, a vegetação que estava alta, ela também, as folhas dela secam. Elas secam e ficam aqui porque você não consegue limpar. Aliás, se vocês forem filmar agora, que não houve a limpeza ainda, vocês vão ver uma série de lixo. É impossível você entrar no meio do marmeleiro para limpar ou tirar as folhas secas. Então, quando você está vendo aqui, a folha seca. Mais perto da praia, ela já vem regenerando, né? Tinha alguma coisa e ela já vem regenerando, né? E essas folhas, eu até questionei os nossos técnicos, né? Para saber se era importante retirar. Eles falaram, não. Essa folha é importante que ela inibe da grama chegar e também é uma matéria orgânica que as espécies pioneiras da vegetação de praias e dunas, como a hipomeia, por exemplo, que dá aquela florzinha bonitinha que você falou, ela consegue regenerar mais rápido. Então, por isso que vai ser deixado. Certo. Então, e como que a comunidade hoje pode ajudar nessa recuperação dessa vegetação? Primeiramente, é não pisar, né? Desculpa, né? É uma vegetação que ela não pode ser pisada. Eventualmente, né? Para uma limpeza e tal, mas ela não pode ser pisada, por isso que ela está cercada, né? Não vai ter arame farpado, não vai ter nada absurdo. Mas quando vocês veem essas demarcações, não passem por cima, não pisem, evitem pisar. E caso veja alguém fazendo algum tipo de supressão dela, principalmente, né? A capina, né? Denunciar para a própria Secretaria de Meio Ambiente, através do 156, né? E também para a Polícia Ambiental, né? Que são nossos parceiros, né? E também estão nos ajudando a cuidar dessa vegetação. E só no sentido de informação do programa no geral, como que foi feito lá no início o processo de autorização para esse manejo? A pesquisa, todo o estudo que foi feito para isso? Então, foi uma pesquisa, na verdade, acadêmica, né? Nós fizemos todo um trabalho aí, os nossos biólogos, né? Realmente se debruçaram, estudaram muito, o nosso engenheiro agrônomo. E aí nós chegamos num projeto, foi apresentado primeiramente na CETESB, também nos orientaram algumas mudanças, nós o fizemos e demos entrada na solicitação de autorização para isso, né? E ao mesmo tempo nós fizemos a mesma coisa no CFB, né? Que é em Ubatuba, que cuida da recuperação de áreas quando degradadas. Nós fizemos também junto à Polícia Ambiental, fizemos também junto ao IBAMA, todos eles receberam o documento e também o Ministério Público Federal, todos, tá? A CETESB, como pela legislação, na verdade é nós, por ser uma poda, cabe à Secretaria Municipal de Meio Ambiente fazer essa autorização. A CETESB escreveu isso, é vocês que fazem por causa disso. Mediante isso, também nós pegamos essa manifestação da CETESB, passamos para os outros órgãos, né? E a partir daí sim, nós fizemos essa autorização. Agora, só para vocês entenderem, isso está começando agora, faz um mês, né? Os nossos biólogos, nossos engenheiros começaram a fazer esse trabalho em janeiro. Né? Então não foi um negócio que foi feito numa semana para fazer na semana seguinte, não. O meio ambiente não trabalha dessa forma. O meio ambiente ele tem que ser planejado, ele tem que ser estudado e a gente entende que esse trabalho dessa forma, das características daqui, né, do diagnóstico daqui, ele pode servir como base, inclusive para outras cidades. Porque eu vou voltar a falar, não como secretário, vou falar como morador desse bairro, que eu mudei para o Indaiá em 1979, jogava bola na praia. Aliás, jogava bem bola, hein? Então, eu sei que muita gente vai questionar isso aí, brincadeiras à parte, né? Mas não existia marmeleiro aqui, não era vegetação de praias e dunas, vegetações herbáceas. Então não adianta alguém, porque a universidade não sei da onde, da Paraíba, não, pode falar de lá. Outras praias de Caraguá, eu não tenho essa vivência como criança e como jovem. Agora, aqui em Indaiá, Aruã, Praia das Palmeiras, a gente tem, né? Então não adianta, a não ser
que foi na década de 40, 50, 30. Eu não vou discutir com pessoas que venham falar que provavelmente eles podem ter razão, né? Não é isso. Mas a década de 70 para cá não tinha. Na verdade, então, aconteceu assim, a falta do manejo mesmo dessa vegetação, né, do marmeleiro, que acabou, né, tomando conta, como o senhor explicou, que ela é uma planta monodominante, então ela vai acabando ocupando esses espaços e acabou ganhando, né, a extensão dela começou a ficar muito grande e acabou gerando problemas, né, ambientais e sociais também. Sim, exatamente. Agora, a grande vitória do meio ambiente é que essas espécies, elas estão sendo monitoradas semanalmente, 2, 3 vezes por semana, pelos nossos técnicos. Está havendo uma progressão, aliás, vocês vão poder filmar e ver. E isso é muito importante para a questão ambiental. Agora, independente da questão ambiental, o que às vezes pode estar algumas pessoas um pouco até, sei lá, irritadas, é porque você volta a ver a praia, né? Você volta a ver uma situação que você sempre viu desde o início da década de 70. Eu não posso falar para trás, mas desde 70 era desse jeito. Então, às vezes pode estar incomodando alguém. Eu sei que tem muita gente reclamando. Muita gente não, algumas pessoas, né? A maioria que encontra a gente, elas parabenizam pelo trabalho, elas entenderam a questão da recuperação dessa vegetação herbácea de praias e dunas, né? Inclusive as próprias escolas, os alunos, eles ficaram encantados. A semana passada nós fizemos um plantio junto com eles, com o Mar Atlântico, e vamos fazer outros mais. Agora, é aquilo que eu falo, nunca, que eu me lembre, tá? Se eu estiver errado, eu peço desculpa. Houve um plantio de vegetação de praias e dunas da forma que está sendo feita hoje aqui na Baía de Caraguatatuba, principalmente no trecho entre Lagoa e Santo Antônio. E se a comunidade quiser participar também com a secretaria nessas ações de plantio, de limpeza de praia, que vocês sabem, fazem sempre, né, os plantios, as limpezas de praia, existe algum cadastro de voluntariado para as pessoas participarem também das ações com vocês? Olha, ela pode entrar em contato com o 56 e dizer que ela quer se cadastrar para o próximo plantio, tá certo? Às vezes uma única pessoa, tudo bem, legal, mas às vezes é uma escola municipal que a gente não conseguiu chegar, uma escola estadual, né, uma escola particular que tenha esses cursos, ou mesmo com crianças, né? Crianças que eu digo aí a partir dos 10 anos é o ideal, né? Porque você está num ambiente de praia, pode sim participar e seria um prazer para a gente. Eu entendo que esse é o objetivo da Secretaria, esse é o objetivo de nós estarmos aqui hoje, porque se você lembrar bem, né, a gente tem que sempre falar que em 1997 as pessoas passavam por cima das pessoas em cima de faixa. Depois daquele trabalho maravilhoso com o então prefeito Antônio Carlos, o diretor de trânsito, o coronel Rapaz da época, fizeram aquela baita educação, né, no trânsito, que foi lá na praça de eventos, onde tinha as faixinhas e as crianças paravam nas faixas, né? Aquilo mudou Caraguatatuba. Até hoje, né? Eu sei que ainda tem a educação no trânsito, mas até hoje as pessoas param na faixa. Parece até país de primeiro mundo. E Caraguatatuba é uma das raríssimas cidades do Brasil que isso existe, graças ao trabalho que foi feito lá, um trabalho cultural. Esse é o objetivo nosso, de tentar, quem sabe a gente chega a 50% do que chegou no nosso trânsito na questão da cultura, da importância da vegetação de praias e dunas, para a gente manter as nossas plantas, que são necessárias para a questão do aquecimento global, para segurar a areia e as pessoas chamar a atenção da outra. Olha, peraí, aí não, né? Que nem você, a pessoa não para na faixa, o cara reclama, opa, a faixa é minha, né? A gente vê acontecer muito isso em Caraguatatuba. Então, essa é a ideia, é fazer um trabalho também cultural, que aí realmente você tem o máximo de objetivo atingido. Perfeito, secretária. A educação é a chave sempre, né, para essa conscientização. Educação e cultura. É isso, então. Obrigado, secretário. Valeu. Obrigado vocês, um ótimo dia aí. E eu gostaria realmente que vocês vissem esses módulos, os módulos lá do quiosque 38, e vocês perceberem a regeneração, principalmente do mar para a terra, a vegetação que tem que ficar lá, né, ela regenerando, e isso, na minha opinião, está sendo um sucesso para todos nós. Obrigada. A Cássia, Fernando Cuyua, com vocês aí do estúdio.